Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, celebrando a Semana do Serviço Social, que foi o Dia do Assistente Social, foi comemorado no dia 15, no domingo, e a gente preparou essa semana para vocês. Um agradecimento especial à professora Esther Cunha, que é coordenadora do curso. Ela organizou o evento. E hoje teremos Jaqueline François. Ela é assistente social, ela é graduada pela Univale de Governador Valadares, ela é pós-graduada pela USP e pela UNB em violência doméstica contra crianças e adolescentes e serviço social, direitos e competências profissionais, e ela ainda é pós-graduada também em História da África e do Povo Negro no Brasil pela Cândido Mendes. Jaqueline é membro da Comissão de Seguridade Social do Conselho Regional de Serviço Social e ela vai falar hoje para a gente sobre o serviço social na política de previdência social, compromisso com uma política pública efetiva e de qualidade. Mas agora eu vou chamar aqui para a gente uma convidada muito especial, a professora Indira Barreto. Ela vai mediar esse evento. Ela vai falar algumas palavras sobre o último evento da Semana do Serviço Social. Professora Indira, muito obrigada pela presença. Eu vou te trazer aqui para a tela. Fique à vontade. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você, para todos os colegas, alunos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Quero deixar registrado que a professora Esther, ela não pode participar hoje. Ela está acamada, cuidando da saúde. Recebe meu abraço e boas energias aí, Esther. A gente está sentindo a sua falta. E o bate-papo hoje vai ser muito interessante. A gente tem uma convidada muito especial, como a Gabriela comentou. É um tema muito relevante, uma pauta importante dentro de sala de aula e para além dela. Eu espero que a gente tenha bastante interação com os participantes aqui e desejar boas-vindas e boa condução da roda de conversa hoje para a Jaqueline. Obrigada. Bom, então, Jaqueline, é a sua vez. Vem cá para você fechar esse evento para a gente com chave de ouro. Fique à vontade, Jaqueline. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Desejo que a professora Esther se restabeleça. Espero poder contribuir com vocês hoje e aprender um pouco também, tá certo? Pensei em conversarmos, né, sobre esse tema que para nós é tão importante, previdência social, né? Bem com foco do serviço social, com o olhar do serviço social. Então, assim, hoje eu estou na Previdência desde 2009. A Gabriela, né? Gabriela leu aí, né? A minha experiência profissional ao longo dos anos. Eu sou esse ano, esse final, né? Final de 2021, eu fiz 20 anos de formada. Então, estou aí na estrada já tem um tempinho. E em 2009 entrei para o INSS. Nesse período de permanência, né, no INSS, eu posso dizer para vocês que não teve sequer um minuto de conforto, né, porque é um espaço de trabalho muito rico que demanda muito do profissional assistente social e no dia a dia do trabalho nós temos ali um vasto campo que serve de pesquisa, que serve de aprendizado, que serve de ensinamento e que a gente vai fazer nessa troca, né? Eu preciso dizer para vocês o seguinte: nós, quando chegamos na Previdência, eu sou de uma leva de profissionais, uma quantidade, né, bastante significativa de profissionais que entraram em 2009, e temos outros colegas que entraram posteriormente, né, em 2013, mas eu quero dizer para vocês que o serviço social no INSS, ele não começa aqui, né, ele não começou em 2009,
nós temos aí uma trajetória de existência no Instituto de 78 anos. Né? O serviço social começou no INSS lá em 1944 com os IAPs, né? Os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Então, se nós olharmos, ele está bem atrelado com a profissão, né? Com os tempos aí de crescimento da profissão, né? De fundamentação da profissão. Então, nós estamos aí na estrada, na instituição, já há bastante tempo. 2009 para cá, nós temos um marco, né? E esse marco, ele nos traz algumas possibilidades, né, de avaliar o passado, o presente e o futuro. Então, eu quero dizer para vocês assim, é um desafio ser assistente social do INSS, um desafio diário, mas é um desafio que está aí, né, integrado ao que a gente aprende na academia, né, ao que a gente aprende na graduação, faz parte as matrizes teórico-metodológicas, né, o que fundamenta a profissão. Então, esse desafio do fazer profissional numa instituição tão grande, né, com a capilaridade tão grande, é um desafio que se faz muito necessário, tá? Então, fiz esse início, quero dizer para vocês o seguinte, lá em 1991, com a Lei 8.213, o Serviço Social, ele, então, ganhou um artigo específico, e a Lei 8.213 é uma lei, né, ampla, que traz para nós aí o que compete ao serviço social no INSS. Eu quero ler para vocês. Esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Então, o artigo 88, ele traz para nós o que nos compete, né? A competência do serviço social no INSS. Desse marco, né, até 2009, de 2009 para cá, o que nós temos é que alguns colegas, né, nós tínhamos aí um contingente de profissionais até 2009 bem pequeno, porque os assistentes sociais, eles, naquela época, né, até 2009, eles no INSS tinham uma carreira, né, a carreira de assistentes sociais, e aí os colegas que ficaram, eles ficaram nessa carreira e foram aos pouquinhos se aposentando, né? Até que lá em 2009 nós chegamos com uma média de 300 a 400 profissionais, no máximo 500 profissionais assistentes sociais no INSS. Em 2009, nós entramos como analista do Seguro Social com formação em serviço social. Então, um concurso que já estava sendo esperado há anos, né, que foi articulado com as bases, né, do serviço social, com o conjunto Cefes-Cres, e ele aconteceu em 2009, mas ele não aconteceu mais com a carreira, né, com aquelas características iniciais da profissão no Instituto. Então, nós entramos em 2009 como analista do Seguro Social, com formação em serviço social. E aí, o trabalho que já vinha sendo feito pelos colegas, ele ganhou uma reestruturação, né? Ele continuou sendo feito. Nós, o tempo inteiro, nos baseamos, né, o exercício profissional na Previdência, em documentos que foram, ao longo dos anos, criados, né, não só a Lei 8.213,
mais o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós temos uma matriz teórico-metodológica do Serviço Social na Previdência, que é lá de 1994. O artigo 161 do Decreto 3.048 de 99, e vários outros documentos normativos institucionais que amparavam, né, o serviço social no INSS. Por que eu estou falando no passado, né, amparava? Porque mudou, sabe, gente? E isso eu vou falar para vocês mais à frente um pouquinho. Então, nesse período em que nós chegamos, a nossa prática profissional, ela veio ao encontro do que já vinha sendo feito pelos colegas assistentes sociais que estavam aí na Previdência há muito mais tempo do que nós, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: veio ao encontro para somar, né, com esses colegas. Nós aprendemos muito com eles, né, nesse período todo do exercício profissional do INSS, e, ao mesmo tempo, veio com vários desafios, sabe? E nós, então, pensamos o seguinte: a gente precisa fazer valer o que já foi construído pela categoria. Nós precisamos, então, fortalecer o que já existia, né? E dar uma nova roupagem, né, aí ao exercício profissional no INSS. Até então, por exemplo, aqui onde eu resido, né, em Governador Valadares, Minas Gerais, interiorzão aqui de Minas Gerais, nós não tínhamos assistentes sociais no INSS quando nós chegamos, quando eu e as minhas colegas chegaram em 2009, né? Nós tínhamos no passado aqui duas colegas que se aposentaram lá no final da década de 90. Então, imaginem vocês quantos anos depois é que chegaram, né? Nós chegamos aqui para poder assumir o serviço social. E tantos anos depois, imaginem vocês também o tamanho dos desafios que nós experimentamos também, né, nessa chegada. E o que eu quero dizer para vocês, então, né, dentro do artigo 88 da Lei 8.213, que traz para nós essas competências, o que nós fomos fazer? Né? Nós fomos nos organizar com a sociedade, então, mapear a sociedade, os recursos que nós tínhamos aqui na sociedade, e no Brasil afora inteiro foi feito isso, né? O serviço social, ele então foi se apresentar para os colegas das outras áreas, o serviço social foi se apresentar para os cidadãos que são usuários da política de previdência social, e foi falar a que veio, né? Então, o serviço social, ele, nesse primeiro momento, teve todo esse trabalho, esse cuidado, né, de se colocar de acordo com o que estava sendo proposto. Isso ao mesmo tempo em que nós nos capacitávamos, né, porque uma coisa é a gente estudar para o concurso, passar, outra coisa é a gente estar dentro do órgão e compreender o seu funcionamento. Então, nós fizemos isso tudo junto, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Interessante pensar o seguinte, vou voltar no artigo 88, porque é bacana a gente até hoje pensar que em muitas localidades em que nós estamos, o cidadão ele continua desconhecendo o serviço social da Previdência. Então, lá naquela época, o cidadão ele não tinha conhecimento de que o assistente social existia na Previdência e o que ele fazia, né? Nós chegamos com a responsabilidade de fazer a análise dos requerimentos, as avaliações sociais dos requerimentos de benefício de prestação continuada, mas nós tínhamos inúmeras outras atribuições a desempenhar, né?
E a principal delas é dar conhecimento ao cidadão de que nós somos profissionais que estamos, né, existimos na instituição para viabilizar a relação dele com a instituição. Nós somos os profissionais que faz ali a mediação, né, na solução do conflito, né, a gente está naquele lugar de compreender quais foram os problemas existentes ali para que o cidadão alcançasse, né, o benefício requerido e como que a gente faz para resolver esses problemas, né? O cidadão, então, teve acesso a isso. E é muito bacana pensar que, em que pese hoje ainda existem pessoas que desconhecem, né, a nossa existência na Previdência, muitos passaram a compreender melhor e valorizar a nossa presença, né? Muitos conseguiram compreender e acessar, né, a Previdência Social por meio, né, da nossa intervenção, tanto no atendimento ali com o cidadão, né, no esclarecimento das dúvidas, porque nós, né, há um tempo atrás, nós tínhamos um serviço chamado Socialização de Informações, que era uma senha específica para esclarecer o cidadão sobre os direitos, sobre o acesso dele à Previdência Social. Então, nós começamos lá atrás com essa possibilidade, né? Conseguimos, ao longo de todos esses anos, colocar para o cidadão a importância dele conhecer a Previdência, a política de Previdência Social, a importância dele cobrar, né? E como fazer para acessar os serviços e benefícios da Previdência Social. Então, foi muito importante. E, ao mesmo tempo, vivemos inúmeros desafios, né? Eu estou aqui nesse momento contando para vocês, né, de uma história de muitas conquistas, né? E de uma história que nos desafiou muito e ainda desafia, né? Mas querendo contar para vocês das possibilidades, né, do serviço social, da importância dele para a sociedade, da necessidade, né, desse conhecimento que nós precisamos o tempo inteiro correr atrás para que ele continue existindo, tá bom? Então, quando eu vou na história e volto lá no artigo 88 de uma lei que é lá de 1991, eu volto para dizer como é que é importante, né, estar atento ao cidadão que desconhece os seus direitos, que muitas vezes passou a vida inteira contribuindo, mas que nunca conseguiu acessar por uma desinformação ou outra, ou aquele cidadão que passou a vida inteira, né, sem contribuir, porque a sociedade, de alguma forma, falou para ele que a gente precisava contribuir lá pela faixa etária dos 40 e poucos anos, porque somado com 15 anos de contribuição, daria o tempo suficiente para poder aposentar. Aquele cidadão que focou lá na aposentadoria, né? Mas hoje eu não quero me ater em falar dos benefícios da Previdência Social, porque isso seria uma outra área, uma outra aula, né? Desculpa. Seria uma outra aula. Falar especificamente como está funcionando hoje os benefícios previdenciários. Mas eu quero falar para vocês que o serviço social hoje, ele continua sendo importante, contudo, com bastante restrições, né? Vivendo bastante restrições nesse momento. Então, assim, deixa eu prosseguir aqui mais um pouquinho para eu poder entrar nos desafios com vocês. Durante muito tempo, nós trabalhamos, né,
além das avaliação da pessoa com deficiência requerente do BPC, né, o benefício de prestação continuada da assistência social. Durante muito tempo, nós trabalhamos com essa avaliação especificamente e, paralelamente, com o programa de educação previdenciária, que era o programa que levava a informação direto para a comunidade. Até 2017, o programa de educação previdenciária acontecia presencialmente, né? E aí nós íamos na comunidade, íamos lá nas igrejas, íamos lá nos sindicatos, íamos nas escolas de ensino fundamental e médio, nas universidades, para poder falar dos benefícios e serviços previdenciários, formas de acesso, direitos, deveres, para conseguir acessar com amplidão, né, a previdência social. E aí, os assistentes sociais, então, trabalhavam nessas frentes, né, na avaliação social do BPC, no programa de educação previdenciária. Nós já estivemos na seção de saúde e qualidade de vida do servidor, né, do trabalhador do INSS. Nós estamos, né, estivemos e estamos ainda no programa de reabilitação profissional, que é o que atende o trabalhador na perspectiva de retornar com ele para o mercado de trabalho. Nós atuamos nos conselhos de previdência social, vinculados ao Ministério, e durante muito tempo fizemos aí, né, emissão de parecer social para fundamentar tanto o serviço de benefício da Previdência, quanto as decisões da perícia médica, quanto as juntas de recurso. E de alguns anos para cá, nós vivenciamos uma mudança na dinâmica do serviço social da Previdência por causa dos desafios impostos, né, pela atualidade. E aí, a gente vai e volta, né? A tecnologia, ela é um excelente veículo. Não há o que questionar quanto a isso, né? Tanto que nós estamos aqui, eu não consigo saber quantas pessoas, né, participam aqui com a gente nessa noite, mas vocês estão aí, cada um na sua casa, e eu aqui, né, em Valadares, a professora Indira em outro local, a Gabriela em outro local. Então, não há o que questionar com respeito à tecnologia, né? A tecnologia, ela tem os seus benefícios. Contudo, eu preciso dizer para vocês que a tecnologia, ela, de certa forma, impactou, né, e continua impactando muito nos cidadãos que são beneficiários da Previdência Social, né, ou que desejam ser, de alguma forma, os contribuintes, né, da Previdência Social, os segurados da Previdência Social, como a gente costumeiramente chama, né, impactou diretamente na vida do cidadão a partir de 2017, quando foi implantado no INSS o INSS Digital, né? Então, nós temos aí um serviço social ativo até 2009, quando foi reorganizado, né, quando recebeu aí novos profissionais, um quantitativo bastante relevante de profissionais assistentes sociais, e aí tem uma reorganização do trabalho. Temos de 2009 até 2017 um trabalho feito nas bases da sociedade, presencialmente. E a partir de 2017, né, final de 2017, 2018, nós temos aí a implantação maciça do meu INSS digital.
E o meu INSS Digital, ele nos coloca, né, na parada, né, digamos assim, nos coloca na linha, né, da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele vem trazendo aí uma dificuldade, uma exclusão do cidadão, né, porque nós não podemos pensar que todos os cidadãos têm acesso, né, à tecnologia de qualidade, né, têm acesso, consegue manusear um equipamento tecnológico, né, um computador, um telefone. Eu mesma estava aqui iniciamos aí com um certo atraso, inclusive, me desculpem, tá? Porque foi por minha causa que nós atrasamos, em função da tecnologia, né? A câmera aqui do meu computador, ela não funcionou, né? Estava a pleno vapor quando as crianças estavam no online, né? E, de repente, as aulas presenciais voltaram, a câmera ficou, né, sem uso, caiu em desuso, e hoje eu, precisando dela, não consegui utilizar, né? Aconteceu alguma coisa ali que não deu para descobrir o quê. Então, isso mostra para nós quão frágil, né, a tecnologia ainda é. E a dificuldade de acessibilidade que hoje foi minha, né, mas que é de muitas pessoas, né, de muitos cidadãos por esse Brasil afora. Se nós analisarmos, se a gente olhar, né, para a nossa realidade, nós temos aí que os bancos, né, eles digitalizaram com os caixas rápidos há mais de 20 anos, e até hoje nós temos filas nas portas dos bancos nos primeiros 5 dias do mês, de cada mês, né? Então, vamos combinar que a tecnologia, ela é benéfica, mas ela tem os seus limites também, né? Sempre aí olhando para as pessoas. Então, com o advento do meu INSS, nós tivemos uma redução aí significativa desse acesso aos profissionais, porque né, em geral, os cidadãos buscavam, né, as orientações para uma série de serviços da Previdência que foram transferidos para o meu INSS. Com o advento do meu INSS também, nós tivemos aí né, meio que um engessamento aí, né, de alguns serviços que a gente não conseguia mais viabilizar para o cidadão presencialmente, e que foi transferido para o meu INSS. E com eles, né, nós perdemos a chance de fazer o programa de educação previdenciária presencialmente, porque ele também se transformou virtual, né? Ele não está no meu INSS, mas ele está na página lá do Ministério, e, enfim, né, não é possível mais fazer ações, né, do programa de educação previdenciária presencialmente, porque agora ele virou, né, parte de um curso, né, com uma outra estrutura, enfim, que é ofertada, né, de período em período, que as pessoas podem utilizar-se disso de várias formas. Então, nós temos aí em 2017 o advento do meu INSS, posteriormente nós temos a reforma da Previdência, onde vários serviços e benefícios foram alterados, né, na sua estrutura, sofreram aí alterações importantes, a pensão, né, as próprias regras de percentual, né, de recebimento do auxílio-doença, né, da aposentadoria por invalidez, e aí veio, né, a reforma com a questão das idades, né, enfim. E aí nós sofremos várias alterações. Nesse período, né, nós, então, o serviço social, ele atuava, né, basicamente, de 2017 para cá, ficamos mais focados na avaliação da pessoa
com deficiência requerente do BPC, e aí com as ações civis públicas, tanto nós temos hoje em vigor 2 ações civis públicas, uma de Minas Gerais e uma do Rio Grande do Sul, que altera o critério de renda do benefício assistencial. Com essas ações civis públicas, nós passamos a atuar, então, nas avaliações da pessoa com deficiência requerente do BPC, no idoso, né? O requerente idoso do BPC também, com a emissão do parecer social, e trouxemos também, passamos a atender, né, a LC 142, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, uma aposentadoria específica para a pessoa com deficiência, ela entra nos critérios da aposentadoria, né, de benefício previdenciário, diferente da avaliação do benefício assistencial, e focamos no programa de reabilitação profissional. Então, assim, de 2017 para cá, nós tivemos a nossa prática profissional reduzida, né, bastante enxuta, e perdemos, né, algumas questões, por exemplo, nós tínhamos lá atrás, né, lá em 2009, hoje a gente ainda tem, né, uma divisão de serviço social, tínhamos um representante lá em Brasília, um representante do serviço social, uma área técnica, na Superintendência Regional, que é em Belo Horizonte, e nas gerências executivas, por exemplo, Valadares é uma gerência executiva, Belo Horizonte tem aí um punhado de gerências executivas, em cada uma delas nós tínhamos um profissional de referência do serviço social, que nós chamávamos, né, de supervisor ou de assessor técnico ou de representante técnico, né? E aí essa estrutura, nesse momento, ela está desfeita, né? Então nós perdemos. Hoje nós temos somente a representação técnica em Brasília, que é na divisão de serviço social, e estamos aí em fase de elaboração de uma nova assessoria técnica para nos atender regional, né, por polos, de modo regional. Então, hoje nós temos aí uma fragilidade, né, bastante significativa no serviço social da Previdência, né, que é essa ausência de referência técnica. As agendas continuam a cada dia mais enxutas, porque a avaliação da pessoa com deficiência, ela prevê um modelo biopsicossocial, né, de avaliação, onde envolve tanto o assistente social quanto o médico perito, mas nós estamos nos últimos, né, no último ano, né, de 2021 para cá, acompanhando aí um retorno para o modelo de avaliação que predomina, né, a decisão da perícia médica. Então a gente perdeu aí, né, de certa forma, espaço, de certa forma não, nós perdemos espaço, né, de atuação profissional. Hoje nós avaliamos, né, que o serviço social ele está numa fase muito delicada dentro da Previdência, porque nós estamos vivendo a implantação dos algoritmos, então é uma questão que tem nos deixado muito preocupados, sabe? O esvaziamento do fazer profissional dentro da instituição hoje, sendo substituído pela máquina, né? Nós já estudamos isso lá atrás e agora a gente consegue ver isso acontecendo nitidamente. E os desafios, eles vão, né, a cada dia nos impondo mais persistência, mais conhecimento, né? Nos impondo aí mais vontade de fazer acontecer o que, né, o que a gente aprende na teoria, porque nós estamos vendo tanto o cidadão perdendo seus direitos, né, enquanto encontrando dificuldade para acessá-los, né, os direitos que ainda estão aí,
né, em vigor, e, ao mesmo tempo, a fragilização, né, da profissão no interior de uma instituição que é tão importante para o trabalhador, né? A reforma da Previdência impactou, né, no nosso fazer profissional, impactou na população de um modo geral, né? A reforma trabalhista, ela, né, está aí, né, às portas, vai impactar, porque acaba respingando, né, também na Previdência. Enfim, nós vivemos hoje um cenário não tão favorável, né, como o que nós entramos lá em 2009, né? Mas a gente sabe que os desafios eles existem, né? Eles sempre existiram, né? E que cabe a nós mantermos, né, essa chama acesa, né, de que nós somos os profissionais que trabalham na garantia dos direitos, de que nós, né, precisamos estar, né, envolvidos com a classe trabalhadora, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, fechando aí a semana do serviço social, é trazer vocês para a realidade, né? Uma realidade que espera vocês, né? Eu não sei quais os períodos que nós temos aqui hoje, nessa noite, né? Participando desse momento, mas, né, daqui a um tempo vocês vão estar atuando. Então, assim, não eu não posso vender aqui uma ideia, né, para vocês de que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? Nós estamos aí, agora mesmo, nós estamos no meio de uma greve, né? O INSS está em greve, tanto as áreas técnicas, né, quanto os técnicos previdenciários, analistas, né, está todo mundo aí envolvido, a perícia médica também, que nem pertence mais, né, ao INSS, pertence à Secretaria de Perícia Médica, também estão de greve, né, então nós temos aí um movimento grevista acontecendo há mais de 30 dias, reivindicando, né, algumas questões, né, que afetam tanto o trabalhador, servidor da Previdência, quanto os cidadãos segurados que nós precisamos atender, né? Então, o movimento grevista está aí há 30 dias tentando, né, uma negociação, e eu falo isso para vocês, né, que só para ilustrar que realmente não é fácil, né? Nós não estamos num momento muito favorável, mas nós cremos que isso há de se reverter, né? Até porque a gente precisa valer, né, a força do povo, né? E começar, né, a reorganizar aí as nossas linhas, né, alinhar, né, os nossos interesses com o povo, para que a gente consiga, né, ter essa mudança que a gente tanto sonha, né, tanto espera, para tirar isso, né, do imaginário e fazer acontecer de fato, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Eu vou ficar aqui com vocês um pouco mais. Gabriela, eu não sei se eu alcancei aí o tempo, né, que nós havíamos combinado, mas eu estou aqui à disposição para as perguntas, né? Eu imagino que eu devo ter fomentado aí, né, alguns pensamentos, e estou aqui à disposição para responder, tá bom? Por enquanto, muito obrigada. Muito obrigada, Jaqueline, pelas suas ótimas contribuições. Deixa eu colocar a professora Indira na sala também. O pessoal está tímido hoje, deu muito boa noite. Mas Ronei William perguntou, aliás, como vem sendo sucateado o trabalho do assistente social na Previdência? Não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas de qualquer modo você pode comentar um pouquinho isso para a gente, Jaqueline. E aproveitar também, eu fiquei muito chocada com a questão dos algoritmos, né, que você mencionou, do trabalho do assistente social está sendo robotizado, digamos assim. Você pode também falar um pouquinho sobre isso?
Posso sim. Repete para mim a afirmativa do colega. Aí coloquei na tela. Isso, ótimo. Como vem sendo sucateado o trabalho do assistente social na Previdência? Pois é. Como vem sendo, sabe? Nós hoje, é o Ronei, né? Ronei e os colegas que estão aí assistindo, nós entendemos o seguinte, continua faltando servidor, de um modo geral, né, na Previdência, continua faltando servidor. Com a reforma da Previdência que aconteceu em 2018, muitos servidores se aposentaram. Nós tínhamos aí um contingente de servidor já pronto para se aposentar, e com a história da reforma, todo mundo aproveitou o ensejo e saiu, né? Então, está faltando servidor em todas as áreas. No serviço social também, mesmo a gente tendo entrado, né, com um quantitativo maior lá em 2009, lá em 2013, mas mesmo assim continua faltando servidor. Vou dar um exemplo. Aqui na nossa gerência, né, na gerência executiva de Governador Valadares, nós temos hoje uma média de 5 agências, nós temos 16 agências no total, temos uma média de 5 agências que continuam sem ter assistentes sociais, né? Então, ao longo desses anos todos, nós trabalhamos atendendo essas agências por meio de coberturas, né? A gente planejava as datas e ia lá na agência X, que não tinha assistente social, para poder atender os requerimentos que estavam lá aguardando, os agendamentos, né, estavam lá para serem atendidos. Então, vejam bem, nós já entramos com algumas agências sem ter o profissional. E ao longo desses anos, esse número, né, de profissionais também ele foi sendo reduzido. Os colegas saíram, alguns colegas saíram, passaram em outros concursos, desistiram, né, de continuar, enfim. E o sucateamento, ele vem tanto desse lado, né, da mão de obra, quanto do interesse institucional, né, assim, eu vou confessar para vocês, né, um dos desafios que desde o início nos acompanha é o fato dos próprios colegas apresentar, os colegas técnicos previdenciários, né, alguns analistas, apresentarem um desinteresse pelo profissional assistente social da Previdência. Assim, por várias vezes a gente escuta aquela pergunta assim, mas para que o INSS precisa de assistente social? Né? Que público é que nós atendemos que precisa de assistente social? Então, as pessoas ainda têm essa mentalidade, sabe? De resistir à nossa existência, né? Compreender que nós vivemos uma sociedade desigual e que a desigualdade ela existe também, né, dentro da Previdência Social. Então, nós temos ali enquanto nós enxergamos um terreno fértil para o serviço social, nós temos, né, muita gente que acha que não tem nada a ver a nossa existência na instituição. Então, o sucateamento ele passa por esse caminho também. Quando, né, as pessoas que estão na gestão, estão, né, no poder, nos cargos de decisão, desconhecem a necessidade do profissional assistente social na Previdência. Então, o sucateamento ele passa por ali também, né? E sim, sem dúvida, em várias outras situações, né? Quando a gente tem ali o nosso tempo de atendimento reduzido, né? De 1 hora para 30 minutos, o atendimento de avaliação social, depois nós lutamos muito e ampliaram de novo. Então, quando a gente vê esse movimento de tentativa de restringir o contato do assistente social com a população, a gente está falando de um sucateamento, né? A gente está fragilizando aí, né, essa relação de trabalho. E aí,
quando você me pergunta, né, mas estou aqui surpresa do algoritmo, pois é, gente. E a gente está falando de tecnologia, né? Então, o algoritmo hoje, ele é uma realidade para nós, né? Uma realidade dura, muito dura, porque afeta, em algum momento, a gente pode pensar assim, nossa, mas foi bom para o cidadão. Foi bom para o cidadão, entre aspas, né? Mas para uma categoria profissional inteira foi péssimo. Então, assim, o que o algoritmo hoje faz, para vocês entenderem com propriedade? Né? O algoritmo, tudo hoje virou digital. Né? Então, quando o cidadão ele requer lá o benefício especial, ele vai lá no meu INSS, ele faz o requerimento, ele anexa os documentos dele todo lá, por foto, né? Anexa no sistema. E abre para ele a possibilidade de agendar avaliação social e médica. Durante um período, um longo período, né, até 2020, até 2021, meados de 2021, a perícia ela acontecia depois da avaliação social. Então, a avaliação social acontecia primeiro, a assistente social fazia ali o estudo, né, a história, construía a história social, fazia a parte da avaliação dele, e a avaliação ela é integrada. Então, o assistente social fazia a avaliação, e o próximo agendamento era da perícia médica. Aí, o cidadão ia lá para a perícia médica. A perícia médica avaliava a parte dela, o sistema juntava as duas avaliações e dava o resultado. Concedia ou não concedia, né, indeferia, com base nas avaliações, nos critérios de renda, né, de pessoa com deficiência, observando tudo que está previsto na lei orgânica. Beleza. De meados de 2021 para cá, o que passou a acontecer? Nós tivemos aí uma inversão no instrumental de avaliação, tá? O modelo continua sendo biopsicossocial, mas nós tivemos uma inversão. E aí, hoje, o cidadão ele pode agendar tanto a avaliação social quanto a perícia médica, a avaliação médica. Continua integrado o sistema? Continua integrado. Só que hoje a perícia médica ela tem um peso, né, maior, tem um poder de decisão, né, maior no modelo de avaliação. E aí, onde que entra o algoritmo? Se vem um cidadão requerendo o BPC da pessoa com deficiência e passou pela avaliação médico-pericial primeiro, o médico entendeu que aquela situação ali é grave, né, dentro lá dos requisitos da avaliação social e médica, isso é uma outra aula, viu, Indira, viu, Gabriela, isso aí daria uma outra, né, mais umas 2 horas aí, só para a gente trabalhar esse instrumental, então hoje não é o momento. Então, o médico entendeu que essa pessoa é grave, a situação dela é completa, ele vai fazer a parte dele lá, vai informar isso para o sistema, e o sistema automaticamente vai cancelar a avaliação social e vai aplicar a média da avaliação social. Então, se essa pessoa estava lá com o agendamento de avaliação social dela, o sistema vai cancelar e ele não vai passar mais por nós. E aí o benefício está concedido, porque quem completou a minha parte lá foi o algoritmo. Então, o sistema entendeu que a gravidade que o médico marcou, aplicou aí a avaliação média. Bom para o cidadão? Sim, né? A grosso modo, bom para o cidadão. Mas ele perdeu a chance ali de passar pelo atendimento do assistente social, que vai orientar sobre o benefício, que vai orientar sobre os outros serviços da rede,
ele perdeu a chance ali de passar pela assistente social, que vai ter um olhar diferenciado para ele, encaminhar ele para um outro serviço lá na cidade dele, lá na rede, né? Lá no SUS, na assistência social. Ele perdeu a chance ali de ter orientações com referência ao próprio INSS, o funcionamento do benefício, enfim, né? E perdeu a categoria profissional de assistente social. Porque, né, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Então, para o futuro, o que a gente pode esperar? Eu não quero desanimar vocês, não, viu, gente? Vocês me ajudam aqui. Eu não quero desanimar vocês, não, mas é a realidade. Jaqueline teve mais uma pergunta do Elias Macedo, eu coloquei aí na tela. Tá dando para ver? Estou vendo. A real importância do serviço social para os usuários da Previdência, nossa, Elias, a real importância. Eu poderia ficar aqui te falando isso assim, uns 5 dias sem parar de falar, sabe? Eu vou te falar bem superficialmente. O serviço social para o cidadão, né, para os usuários da Previdência, é aquele serviço, né, que fala para ele, olha, você não conseguiu acessar o seu benefício por causa disso, disso e disso. Né? O serviço previdenciário, que o serviço social, ele é um serviço previdenciário, né? Junto com a reabilitação profissional. Aquele profissional, o assistente social é aquele profissional que vai falar com o cidadão o que os outros profissionais da Previdência não conseguem falar, não conseguem falar na mesma língua, não conseguem compreender a realidade daquele cidadão, não consegue, o assistente social ele vai pensar junto com o cidadão como que ele vai fazer para conseguir acessar aquele serviço, que ninguém vai explicar isso para ele. Não é somente pagar, fazer a contribuição e requerer o benefício, sabe, Elias? Não funciona assim. Muitas vezes a pessoa paga, vai lá, faz o recolhimento e não consegue acessar o benefício, e não consegue ninguém que explique para ele por quê daquilo, nem como que aquilo aconteceu. E quem faz isso, quem fez isso a vida inteira, nesses 78 anos, foi o assistente social, sabe? Então, a real importância é ter um profissional que consegue compreender aquele cidadão que trabalhou a vida inteira e que o empregador não fez o recolhimento dele, sabe? Trabalhou empregado e o empregador não recolheu para a Previdência Social, ele estava achando que estava sendo recolhido, e alguém precisa esclarecer isso para ele, falar como que ele vai fazer, sabe? O assistente social é aquele profissional que vai olhar para aquele cidadão com um olhar diferenciado de que ele não vai conseguir acessar o benefício, mas nós vamos criar estratégias para que ele consiga alcançar daqui a um tempo, sabe? O assistente social, a importância da nossa existência na vida do usuário é que a gente vai conseguir falar para ele, olha, você tem direito, você está recolhendo, e você tem direito tanto a acessar, porque acontece isso com as pessoas, sabia? As pessoas recolhem, mas não sabem nem para que elas estão recolhendo. Então, o assistente social é aquela pessoa que fala isso para o cidadão. Não pensem vocês que todo mundo é esclarecido o suficiente para poder fazer valer os seus direitos, porque não é. A gente precisa de ter alguém que vai chegar junto ali e falar, olha, mas a pessoa, ela não teve conhecimento disso nessa data, porque a lei tinha mudado e ele não sabia, e a gente precisa, de alguma forma, garantir que ele tenha acesso a essa informação, sabe? Então, o serviço social, falando assim para você,
parece complexo, né? Parece subjetivo. Então, mas o nosso serviço ele é complexo e subjetivo mesmo. Ele não é concreto. Nós trabalhamos, a gente existe nas questões mais frágeis do povo, né? É ali, né, nas dificuldades mesmo, é que emerge aí o serviço social. Então, não é objetivo. Nosso trabalho ele é complexo e subjetivo, sabe? E exige de nós essa sensibilidade, inclusive, para conseguir interpretar essa realidade. Senão, a gente não consegue também, não. Se eu achar que eu vou ficar fechada ali na minha sala hoje, né? Que vai ser o suficiente para garantir um atendimento de qualidade, não. Eu preciso estudar, né? Eu vou precisar de querer sair daquela realidade para poder, mesmo não tendo essa possibilidade. Então, ó, vou te dar um exemplo. Estou aqui pensando um exemplo concreto para facilitar o seu entendimento dos colegas. O segurado ele está lá hospitalizado, né? Ele está lá hospitalizado, sofreu um acidente, está lá sem poder vir fazer a perícia. Hoje nós temos o serviço de perícia domiciliar, que o perito vai no hospital, né? Vai no domicílio ou vai no hospital. Mas quem é que articula isso? Quem é que vai orientar isso devidamente, né? Para aquela família, aquele cidadão? O colega assistente social lá do hospital, que interage comigo, assistente social lá da Previdência, e eu vou explicar como que vai se dar, como que vai fazer ali o caminho para que essa pessoa consiga ser atendida. Porque sem que haja essa integração dos serviços, a gente não consegue garantir que essa pessoa seja atendida. Muitas vezes, ele vai ficar lá no hospital internado, a casa dele, as latas vazias, lá na casa dele, ele esperando melhorar para sair do hospital, para ir na perícia. Ele não vai dar conta de que pode ser solicitada, né, uma avaliação médica hospitalar ou domiciliar. Então, precisa, né, uma questão objetiva, essa que eu te dei de exemplo aqui agora, tá bom? Jaqueline, temos mais uma pergunta da Lourdinha Lopes. Quais os principais impactos que esse sucateamento pode trazer na vida do usuário da Previdência? O sucateamento do serviço social ou o sucateamento da Previdência? Porque nós estamos podendo escolher, né? Eu acredito que seja do assistente social, que a gente estava comentando antes, né? Eu também acredito. Né? O sucateamento do serviço social, os principais impactos. Então, numa perspectiva pessimista, né? Apesar de que a gente precisa trabalhar numa perspectiva otimista, ao longo do, né, se continuar desta forma, né, esse sucateamento, né, quem sabe, né, esse remanejamento, né, não sei, eu tenho fé na vida, tenho fé no homem, né, tenho fé no que virá, de que isso não vai acontecer, né? Mas numa perspectiva pessimista, vamos pensar aí que o serviço social ele pode ser extinto, porque nós temos aí, né, um movimento para que isso ocorra, né, na Previdência. E a gente tem aí uma resistência da categoria, né, uma resistência interna da categoria para que isso não aconteça. Mas vamos pensar aí no futuro, né, numa extinção do serviço social, né? O que vai trazer de
impacto para o povo? Essa ausência, né, dessas informações, essa ausência desse contato real, né, dessa preocupação que nós temos, né, com o povo, de um modo geral, com acesso aos serviços e os benefícios. Aí eu penso, né, numa digitalização de tudo, né, macro, e aí a pessoa vai falar só com a máquina mesmo, porque hoje eu ainda saio lá na porta da minha agência, ainda atendo lá na porta, falo, olha, volta lá no CRAS, olha, vai lá, procura assistente social do serviço tal para te atender. De vez em quando eu ainda faço isso, sem autorização, porque eu não posso fazer isso não, né? Então, numa perspectiva macro, o impacto vai ser dessa ausência, de não ter mais esse profissional que faça essa integração com a comunidade, né? Assim como durante mais de 25 anos ficou sem assistentes sociais em várias agências, né? E as pessoas desconheciam a importância desse profissional, a gente pode voltar para esse lugar, né? De não ter mais esse profissional que vai interagir com a zona rural, que vai ter essa preocupação de atender aqui e ligar para o colega lá da prefeitura, lá da zona rural X ou Y, para poder orientar sobre o caso, o que vai fazer, olha, atendi o fulano de tal, né, o cidadão fulano de tal, e a situação dele é essa, e deu problema aqui, por isso, tem que resolver dessa forma. Então, não vai ter mais esse profissional. Né? Então, os impactos, eles são enormes e são assustadores, tanto para nós, quanto para o povo que sabe da importância do nosso trabalho. Às vezes a gente não sabe porque a gente não precisa do profissional, né? De repente, a gente tem mais dificuldade para entender isso, porque a gente não precisa de nós mesmos lá no dia a dia, né? Mas o povo que realmente precisa, ele sabe como que vai fazer falta. Né? Hoje, por exemplo, o assistente social ele trabalha no programa de reabilitação profissional. Então, quem é que vai orientar, né? O trabalhador que precisa retornar para o mercado de trabalho, porque o INSS vai dar alta para ele. Como é que ele vai ser orientado? Quem vai orientar? Né? Então, o INSS, o trabalhador está lá no auxílio-doença, não está capaz para o exercício da sua profissão, mas ele tem ali um potencial, ele tem ali uma reserva, né? Uma capacidade reservada, mas tem. Quem é o profissional que orienta o retorno dele para o mercado de trabalho, a escolarização, a elevação da escolaridade, né? A capacitação, a qualificação profissional? Quem é que vai orientar? Quem é que faz esse caminho? O assistente social. Então, assim, pensa, hoje, eu pensando sem o assistente social na Previdência hoje, a gente perdeu aí muitas pessoas que não vão conseguir acessar os seus direitos e que vão cair num limbo, né? Cai ali num espaço onde não tem ninguém que possa fazer isso. Respondi, gente? Se não estiver respondendo, você sinaliza aí para mim. Pessoal, se quiser comentar alguma coisa sobre as respostas, é só jogar ali no chat, tá bom? Temos mais uma pergunta da Nilma. Por que a dificuldade de acesso ao sistema do INSS, no que diz respeito à entrada no BPC? Por que dificuldade ao acesso? Nilma, minha filha, porque o sistema cada dia está de um jeito, como agora concentrou tudo nele, né? Tudo no digital, então haja internet para dar conta, o sistema às vezes entra semana e sai semana indisponível, sabe? E aí o sistema tem essa fragilidade, né? Pode a dificuldade também da interpretação, porque não é um sistema
ele é autoexplicativo, mas ele tem, assim, algumas nuances que você precisa ficar bem atento, sabe? Quem mexe com facilidade. Olha, eu estou falando isso porque eu ajudo muita gente a, às vezes por telefone mesmo, olha, vai nisso, faz isso. Às vezes nós mesmos lá, acessando a rede interna, tem dificuldade. Imagina um cidadão que desconhece o passo a passo ali do sistema. É muito, assim, é muito detalhe, sabe? E eu volto naquele exemplo que eu dei para vocês lá no início. Olha, os bancos digitalizaram há mais de 20 anos e até hoje, do dia 1º ao 5º dia do mês, né, o 5º dia útil do mês, nós temos filas quilométricas na porta do banco para as pessoas serem auxiliadas nos caixas rápidos, né? Então, a digitalização é um negócio que é para curto, médio e longo prazo. Não é um negócio simples de ser resolvido. Então, tem algumas dificuldades, sim. Temos mais uma pergunta da Rairine Rosa. Hoje está muito mais complicado de conseguir os benefícios previdenciários, ela corrigiu embaixo. Vi muitas pessoas que atendiam os critérios de elegibilidade, mas não conseguiam. Fica parecendo que o perito manda e desmanda. Eu estou querendo usar um emoji. Tem jeito. Então, mais difícil. Sim, a avaliação, ela tem ali. Então, quando eu estou analisando, estou ali na avaliação social, fazendo a minha análise, eu carrego todo o meu conhecimento teórico, toda a minha leitura de mundo, né, para a minha avaliação, tudo que eu aprendi, né, observando ali o instrumental, eu carrego para a avaliação. A perícia médica é a mesma coisa, gente. Então, cada médico vai avaliar de um jeito. Né, assim, eu entendo que a avaliação médica ela sofre os impactos da realidade, né, da formação daquele profissional, da formação humana, da formação acadêmica, ela sofre os impactos políticos, né? Sofre os impactos sociais ali. Então, se está mais difícil, a gente tem que fazer uma releitura aí, né? Que categoria é essa que está avaliando? Né? Da onde que essa categoria vem? O que eles aprendem na formação? Como que isso impacta na hora de avaliar? Porque tudo isso a gente vê no dia a dia. Como que estão os debates, por exemplo? Hoje nós temos aí um debate que está em alta, que é a questão do autismo, né? Nós estamos tendo um boom, né, de diagnóstico. Por quê? Porque está sendo estudado, porque está tendo, né, investimento científico, pesquisa, mas isso está alcançando a perícia médica? Não sei. Não sei. Eu só posso dizer para vocês que no dia a dia, a minha observação e a observação dos colegas é que os beneficiários, eles sofrem os impactos da formação profissional dos médicos, da formação humana dos médicos, da formação política dos médicos, da formação social. Então, se está ficando mais difícil, a gente tem que fazer essa releitura que eu estou propondo aqui para vocês. Respondi? Bom, por hora a gente não tem mais perguntas. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também. Em relação à pandemia, né, que a gente viveu, acabou que criou um cenário de desemprego altíssimo no país. E isso acabou fazendo com que as pessoas fossem muito pro informal, né? Isso cresceu pra caramba, assim. Eu não sei dizer exatamente o número, mas eu vi que cresceu muito. Eu queria saber se no CRES, né, como você, assim, como assistente social do CRES, já viu alguma
alguma mudança, assim, em decorrência desse novo cenário que a gente está enfrentando, ou se vai ser uma coisa que a gente vai perceber mais a longo prazo, se tem alguma estratégia, assim, como é que está sendo isso? Sim, a gente vai perceber isso, sabe, a médio e longo prazo, sabe, Gabriel? Eu tenho acompanhado algumas solicitações, assim, né? Eu sou da comissão, mas tem outras pessoas mais ativas do que eu, tá? Na comissão. Eu tenho acompanhado, tenho observado o seguinte: como que a cada dia as pessoas pedem para se desligar, né? Pedem para suspender o registro, né? Porque às vezes não consegue pagar a anuidade, né? Então, e isso em decorrência mesmo dessa fragilidade do mercado que a gente está vivendo, né? Então, o desemprego está altíssimo para todas as categorias, né? Não é só, não vai ser, nós não vamos ser os únicos afetados, mas nós vamos ser também ali, né? E isso vai caracterizar em outros aspectos também. Então, outro dia eu estava lendo sobre isso, né? As baixas nos registros, né, as suspensões nos registros, por causa dessa dificuldade, a perda econômica, né, financeira, né, a cada dia mais difícil para todo mundo, impactando nos profissionais, que às vezes estavam ali desempregado, mas estava fazendo concurso e estava mantendo a anuidade. De repente, isso está mudando. Isso vai continuar mudando a longo prazo, né? Porque não só por causa da pandemia, não só por causa da pandemia, mas eu penso que por causa das reformas, né, que estão sendo planejadas, mais a pandemia. Entendi. O pessoal respondeu, o pessoal que tinha feito perguntas para você, o Elias Macedo falou obrigado, sabe as palavras, ótimo esclarecimento. A Lourdinha Lopes comentou sim, perfeito. E a Railine Rosa, peraí, tá mais embaixo. Comentou excelente, parabéns, Jaqueline, ótimo. Nilma tinha feito uma pergunta também, ela fez mais um comentário. Falando onde eu estou estagiando, o sistema funciona mais ou menos até às 10 da manhã. Muitos usuários têm que retornar sem atendimento. Mas muito obrigada pela colocação, Jaqueline. Pois é. Só para complementar a pergunta da Nilma, né, o comentário da Nilma, o que acontece, Nilma? Até às 10 da manhã, não tem... ainda não é o ápice do uso do sistema. A partir das 10, muitos serviços começam a funcionar, né? Os CRAs, de um modo geral, os escritórios de advocacia, que de algum tempo para cá também, né? Estão militando nessa área da previdência, né? Com mais ênfase. Então, o que acontece? A partir das 10 horas, se você tentar ligar até no 135, você vai ter dificuldade, por causa do excesso de uso, né? Então, das 10 horas em diante, o sistema fica mais lento, porque a nossa tecnologia de internet ainda não é a melhor, né? Então, fica mais lento e só vai melhorar lá para o fim do dia, sabe? Eu costumo orientar quando as pessoas me ligam, né? E a gente atende por telefone, né? As ligações também, dos ramais internos e dos colegas que têm nosso contato. Quando as pessoas ligam perguntando, mas eu estou tentando, já tem 3 dias. Olha, tenta no horário que está todo mundo dormindo. Bem cedinho, ou bem de noitão. Às vezes o sistema funciona melhor pelo celular do que pelo computador de mesa. Tudo isso a gente tem observado, sabe? Então, é uma realidade, infelizmente. Muito obrigada a vocês que contribuíram com as perguntas, que participaram. Espero ter esclarecido, viu?
Perdoe-me aí, né, se não fui tão motivacional assim, eu penso que a realidade não nos permite, né? Mas eu quero numa outra ocasião, viu, Indira, viu, Gabriela? Um outro momento vocês me chamam de novo, que aí a gente vem com mais, né, ânimo para poder falar um pouco mais do nosso trabalho, que para nós, né, assistentes sociais do INSS, é muito relevante, viu, gente? Muito relevante mesmo. Bom, beleza, Jaqueline. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada a você. Foram ótimas as considerações. Professora Indira não vai poder falar, porque tem um carro de som na rua dela, então ela falou que está com muito barulho lá. Mas eu agradeço a presença de todos também, que fizeram pergunta, que assistiram. O link do formulário está aí no chat. Eu peço para que vocês preencham até hoje, por favor, porque ele expira. E mais é isso. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos alunos nós tivemos hoje participando, Gabriela? Só para eu contar para os meus colegas da minha gerência. Olha, fica em cima ali na telinha. Eu acho que o pico que a gente atingiu hoje foi mais ou menos de 20 alunos, sendo que essas visualizações aumentam porque fica gravado. Vai ficar no nosso canal do Uni Horizontes, no YouTube. Tá bom? Esse evento vai ficar gravado lá. Aí fica acessível. Se quiser depois compartilhar com alguém, é só copiar o link e mandar. Bom, então tá bom, Jaqueline. Muito obrigada, professora Indira. A gente encerra por aqui a Semana do Serviço Social. No mais, estamos à disposição. Vocês mandem comentários, vocês interajam nas redes sociais, que a gente vai postar sobre essa semana especial aí por lá. Bom, beleza, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Fica firme aí, viu, gente? Estuda mesmo. Aproveitem. Tchau.